Se você testar essas 5 habilidades por 7 dias, é quase impossível você não se tornar uma pessoa acima da média. Acima da média nos seus resultados, acima da média em tudo que você deseja ter. Sempre que você olha para uma pessoa que tem muitas coisas, pode ter certeza que ela começou no processo inverso. Primeiro ela se tornou alguém grande, para então fazer coisas de gente grande e então ter coisas de gente grande. Sendo assim, você não pode inverter o processo. Querer ter antes de fazer e antes de se tornar. Você deve focar primeiro nas habilidades que você tem. Porque tendo habilidades de pessoas grandes, você começa a fazer coisas iguais e então ter aquilo que você gostaria de ter. Então pare de focar nas coisas que deveria ter ou fazer e comece a focar em quem você é. Comece a focar nas suas habilidades e naquilo que você tem na sua caixa de ferramentas. Essas 5 habilidades, elas podem ser desenvolvidas hoje. Você pode começar a partir de agora a desenvolver e começar a lapidar um pouco elas. Começar a olhar para dentro de você e ver se você já as tem e se você as tem, o quanto que você tem sido intenso nessas habilidades. A primeira habilidade é inteligência emocional. E segundo o próprio Paulo Vieira, que é considerado o pai da inteligência emocional aqui no Brasil, inteligência emocional é a capacidade de você utilizar a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. O que mais impede a gente de formar novos negócios, de ter novas oportunidades, de conhecer novas pessoas e de conseguir evoluir drasticamente na vida é por sermos muito reativos às coisas e principalmente termos muita ansiedade. Então, por exemplo, é errado eu ter ansiedade? É errado eu ficar ansioso para ter resultados rápido? É errado eu ter ansiedade para conseguir alcançar alguma coisa? Não é errado. Mas se você coloca a emoção da ansiedade no momento errado, no local errado e com a intensidade errada, isso te prejudica com certeza. Ter ansiedade no momento certo e na intensidade certa, te faz com certeza agir com mais ímpeto, te faz ter mais persistência, continuar e esperar muito por aquilo que é bom e que há por vir. Mas a questão é que, se você deixa tomar o seu coração, você com certeza vai se tornar uma pessoa fraca e pobre, não somente financeiramente falando, mas dentro de você. Você vai conseguir apenas olhar para o lado ruim das coisas. A ansiedade causa em nós um desejo extremo por aquilo que a gente ainda não tem. Então o ponto principal é desenvolver inteligência emocional para que você consiga ser menos reativo e consiga ter menos ansiedade. Pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, que são muito acima da média, elas conseguem controlar a sua ansiedade. Elas não deixam a ansiedade dominar elas. E principalmente, pessoas que se destacam, elas conseguem ter uma escuta mais ativa. E o que é uma escuta ativa, Gabriel? É aquela pessoa que, quando ela está diante de você, ela ouve atentamente o que você fala. Ela consegue absorver aquilo que você está falando de modo que, quando ela fala, ela é mais assertiva. Então, desenvolver a escuta ativa, desenvolver aquilo que você ouve diante do outro, não apenas ouvir, mas escutar o que o outro está falando, ter uma escuta mais ativa e desenvolver a inteligência emocional vai te fazer crescer muito e controlar a ansiedade. É uma habilidade que você precisa desenvolver para que você, não necessariamente você não vai alcançar grandes coisas se você não ter mais inteligência emocional, mas vai ser muito mais demorado e muito mais doloroso para você. Então, como que você consegue aplicar uma coisa hoje para desenvolver isso? Escrevendo. É uma dica que você pode já ter visto em outros locais, mas comece a exercitar isso. Quando você estiver muito estressado ou com a cabeça cheia demais, pode pegar até mesmo um bloco de notas do celular ou, se possível, uma caneta, um lápis, alguma coisa assim, e escreva em relação a essa emoção, escreva em relação ao que você está sentindo. Com certeza, colocar isso no papel ou colocar isso no seu bloco de notas do celular vai te dar muito mais clareza dos dados, dos fatos, daquilo que está acontecendo e te dá muito mais também leveza para pensar sobre o que está acontecendo. E a segunda habilidade para se tornar alguém acima da média é pensamento crítico. Pessoas acima da média, pessoas que enriquecem e crescem em todas as áreas da vida, elas têm um pensamento um pouco mais crítico. Elas olham para as coisas que dizem a elas e elas perguntam, isso realmente faz sentido? Isso realmente tem fundamento? Aonde essa pessoa pegou esse fundamento? Se você parar para pensar e sentar numa roda de pessoas que não têm muito resultado na vida, ou pessoas mesmo que realmente você não percebe serem grandes exemplos naquilo que elas fazem, você vai perceber que elas vão falar muito sobre coisas pequenas e que elas não têm muita certeza. Sabe, naquele sentido de, nossa, você viu o que aconteceu, agora aumentou os impostos para determinada coisa. Elas nem sabem, elas não têm fundamento em relação a isso, mas elas acreditam plenamente, porque elas viram algum jornal. Elas não olharam duas fontes, elas não compararam as fontes, elas não estudaram a fundo nada do tipo, elas não têm um pensamento crítico. É muito importante, então, que você critique mais as coisas, que você olhe para o que está acontecendo, que você olhe para a sua situação atual e pergunta, realmente faz sentido eu continuar trabalhando todos os dias, segunda a sexta, das 8 às 18 e seguir assim constantemente? Realmente é o melhor caminho para mim? É realmente o que eu quero ou eu estou fazendo o que os outros me orientam a fazer? Primeiro ponto, então, desenvolver mais inteligência emocional, escutativa e redução da sua ansiedade. Segunda habilidade, se desenvolver pensamento mais crítico, criticar mais as coisas, olhar para o que está acontecendo e se perguntar se realmente isso faz sentido ou não faz sentido. E a terceira habilidade é a comunicação eficaz. Todas as pessoas que são muito acima da média, elas desenvolvem comunicação. Elas aprendem a falar melhor, elas aprendem a ter repertório, então ter pelo menos um mínimo conhecimento de alguns assuntos para que elas consigam desenvolver conversas com as pessoas e elas conseguem vender muito bem a ideia delas. Entenda que, independente se você quer vender um produto, um serviço, ou você quer fazer qualquer coisa, você sempre está vendendo. E aquele que mais se comunica é aquele que mais consegue vender bem. Suas ideias é aquilo que ele quer realmente comunicar. Então, o ponto é, desenvolva melhor sua comunicação. Gabriel, mas eu sou muito tímido, eu não consigo desenvolver isso. Se você entender o quão isso é importante, você vai começar a agir em relação à sua comunicação. E uma tarefa, dentre as 3 que eu vou passar para você aqui hoje, é a primeira, grave vídeos de você mesmo. Quando você estiver muito
muito ansioso, quando você estiver com ideias muito grandes sobre você, ou que você quer compartilhar e assim por diante, não precisa postar esses vídeos, nada. Apenas pega o seu celular, comece a gravar e fale aquilo que você está querendo falar. Isso vai te ajudar a ter um desenvolvimento melhor de raciocínio, isso vai te ajudar a elaborar melhor as ideias na sua cabeça, vai te ajudar a entender melhor aquilo que você quer compreender. Inclusive é comprovado que a melhor forma de você aprender algo é você explicando, é ensinando, é falando de alguma forma em relação a isso. E a segunda forma de melhorar a sua comunicação é ler em voz alta. Então pegue um livro ou qualquer tipo de coisa, tá? Pode pegar uma notícia na internet, um post que você viu, uma legenda grande, que seja, e comece a praticar a leitura em voz alta. Quando você for ler algo, tenta ler em voz alta para melhorar a sua dicção, melhorar a forma como você vê os fatos, como você dá pausa nas vírgulas, assim por diante, para que assim você consiga então desenvolver melhor a sua dicção. E não somente isso, mas gravando e lendo as coisas em voz alta, você vai perceber claramente uma melhora na sua linha de raciocínio, na forma como você cria a explicação das coisas e como você também consegue sintetizar os fatos antes de querer passar eles adiante. E o terceiro, e eu diria que o mais importante é, em uma conversa, em um desenrolar de um raciocínio, sempre priorize a escuta. Priorize primeiro ficar olhando o que a pessoa está dizendo, ouvindo o que ela está dizendo, obviamente, e então entendendo a situação, entendendo o contexto das coisas, para então depois você falar algo de forma assertiva e conseguir então desenvolver melhor a sua conversa, ter melhor entendimento do contexto. Então, para melhorar a sua comunicação, grave vídeos falando o que você quer falar para você mesmo, tá? Para que você consiga desenvolver melhor a linha de raciocínio. Segundo, leia em voz alta um livro, uma notícia, alguma coisa do tipo. E terceiro, pratique a escuta, escutar mais antes de falar, antes de responder. Ser menos reativo e conseguir sintetizar o que está sendo dito antes de você passar adiante a informação. E a quarta habilidade, como eu disse, que seria basicamente crucial para você sobreviver hoje em relação ao mercado profissional, financeiro e assim por diante, a adaptabilidade. A habilidade 4 é você conseguir ser uma pessoa que se adapta, não fácil, mas que tem flexibilidade, que consegue olhar para as coisas e se adaptar. Por exemplo, hoje nós estamos numa era onde a inteligência artificial tomou conta de muita coisa, entrou no lugar de muita coisa e consegue facilitar a nossa vida de diversas formas. Mas a questão é que se você não consegue se adaptar a uma atualização, a uma mudança no mundo, você vai ter muitas dificuldades de se destacar. Até porque pessoas que não se adaptam, por exemplo, à AI, né, a inteligência artificial, com certeza daqui a um tempo vai ter seu trabalho prejudicado de alguma forma, porque ela não se adaptou, ela não olhou para a melhor forma de fazer o que ela já faz hoje. E isso em qualquer área, em qualquer situação. Então, ser uma pessoa adaptável, uma pessoa que consegue ver as mudanças e não enxergar como coisas ruins, mas olhar para as mudanças como coisas que fazem parte da vida, são necessárias e que te fazem crescer. E uma forma de desenvolver a adaptabilidade é você pensar em aprender coisas novas com frequência. Então seguir talvez canais no YouTube de assuntos interessantes, que falam de coisas curiosas, por exemplo, que falam de tecnologia, que ampliam o seu conhecimento sobre coisas diferentes. Isso te dá uma visão de mundo maior, você consegue entender diferentes possibilidades e consegue com certeza ver que as mudanças elas vêm para ajudar a nossa vida. Elas vêm para de alguma forma nos fazer ter um novo repertório, um novo conhecimento, uma nova compreensão. E isso é muito bom. E uma segunda dica para desenvolver adaptabilidade é teste novos aplicativos no seu celular, por exemplo. Talvez baixe um aplicativo de livros curtos para você conseguir ouvir alguns livros curtos. Isso vai te dar mais conhecimento também sobre coisas diferentes do mundo. Basicamente, tente utilizar plataformas diferentes, plataformas novas. Conheça, às vezes, uma rede social que você não conhece ainda. Parece coisa boba, só que assim vai te fazer ter mais repertório de mundo no geral e ser uma pessoa mais adaptável, uma pessoa que consegue colocar coisas diferentes na rotina, consegue mudar um pouco daquele fluxo geral e então ser uma pessoa mais adaptável. E na tua vida profissional, financeira e assim por diante, você pode inclusive ver qualquer grande empresa. Olha, por exemplo, para o iFood ou para a Nubank, que seja. Se você olhar para essas empresas, você vê que o tempo todo elas estão mudando coisas, elas estão implementando coisas diferentes, elas estão testando coisas diferentes, elas testam muito, logo elas se adaptam muito também. Então grandes empresas, grandes pessoas, elas são muito adaptáveis. E a quinta habilidade com certeza não poderia deixar de ser gestão de tempo e foco. E em relação à gestão de tempo e foco, para ser muito sucinto e direto naquilo que você precisa ter, evite ser multitarefas. Pare de ser uma pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Saiba priorizar coisas. O seu cérebro é como um celular. Se você pega qualquer celular que você já utilizou, até os mais antigos, principalmente os mais antigos, e você abrir várias abas no celular, chega uma hora que ele começa a travar. Porque é tanta coisa para processar ao mesmo tempo, para pensar, para deixar em segunda tela, que chega uma hora que trava, não dá, não processa. Aquilo que é principal de ser feito tá mais lento, porque tem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, para você conseguir ser uma pessoa com mais gestão de tempo e foco, entenda o que você tem que fazer agora. Tire as outras coisas. Anote em algum local as outras coisas que você precisa fazer e deixe como foco apenas uma coisa. Uma coisa que você precisa focar por vez. Foque em uma coisa por vez e anote as outras que você precisa fazer. Isso te dá muito mais tranquilidade e clareza mental para você continuar focado em apenas uma única coisa. Escolha apenas 3 prioridades por dia. Coloque no seu dia 3 tarefas que são as mais importantes. Então, se você tem 10 coisas para fazer, 15 coisas para fazer, você fala, Gabriel, eu tenho que fazer todas. Tá tudo bem. Só que se você deixar as mais importantes e as que são prioridades
prioridades para o final do dia, você já está muito cansado e esgotado. Então pegue as 3 prioridades e coloque como 3 principais tarefas para começar o seu dia. Depois você faz as outras. Depois você consegue focar nas outras. Mas primeiro coloque 3 prioridades. E se você terminar as 3, está ótimo. Você venceu o dia. Porque a prioridade foi feita. E as outras coisas, elas podem deixar para depois. Não é possível que você tenha 15 coisas que todas elas, se você não fizer hoje, amanhã, meu Deus, acabou por completo tudo. É óbvio, existem pequenas tarefas e pequenas coisas que você precisa fazer. Só que as mais importantes, que mais vão determinar a energia sua, coloque para o começo do dia, coloque para um momento que você tem mais energia para fazer. Isso te dá um grande norte para ter gestão de tempo e foco, conseguir definir as prioridades do dia e evitar ser multitarefas. Esquece essa ideia de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Pelo menos não muito bem. Bom, agora me conta aqui nos comentários qual dessas 5 habilidades você precisa desenvolver muito para se tornar uma pessoa muito acima da média. E qual dessas 5 habilidades você já conhecia e você já utilizava e já se considera uma pessoa que tem muito bem essas 5 habilidades. Deixe nos comentários, mande esse vídeo para alguém se você vê que faz sentido, deixe seu curtir e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!